Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Por um acaso, ontem à noite, eu estava passando por um streaming e vi um filme extraordinário. Um filme que deve ter uns 5, 6, 7 anos. Fez muito sucesso, ganhou um Oscar, se não me engano. Que trata da história de um garoto que nasce com múltiplas malformações faciais e todo o seu processo de cirurgias reparadoras e situação de ajuste na escola, etc. Bom, uma história tipicamente americana de sair do nada para ir por tudo, né? Mas o que me chamou a atenção no filme, no primeiro dia que eu assisti, é a mesma coisa que volta a me chamar a atenção hoje, quando eu me lembrei dele. E que, por acaso, são circunstâncias que estão acontecendo agora. No filme, como se trata, é um garoto, talvez de uns 7, 8 anos, e uma garota, talvez de 12, 13 anos, por aí, adolescente, início da adolescência. O garoto, o foco do filme, o extraordinário é em cima do filme, do garoto. É o garoto que é extraordinário. Todo o filme é focado nesse garoto, nesse personagem. Mas o filme todo eu fiquei prestando atenção numa personagem que não aparecia tanto, que é uma personagem secundária no screenplay do filme, que é a irmã. E a reflexão que eu fiz quando terminei o filme é a mesma que me veio à tona quando esses acontecimentos de pacientes agora recentes chegaram até mim. O garoto tinha múltiplos problemas físicos, múltiplos problemas da correção das cirurgias corretivas, múltiplos problemas pessoais de ajuste. Os pais eram totalmente sobrecarregados, tanto afetivamente como materialmente, pelo cuidado com o filho. E a filha, que essa adolescente, ela era boa estudante, era uma garota legal, garota sem nenhum problema. E tem uma fala dela no filme que ela diz assim: eu não posso levar problema para meus pais, porque eles já têm muitos problemas com meu filho, com meu irmão. E foi essa fala daí dela, essa parte da personagem, que me fez fazer esse vídeo aqui hoje. Muitas vezes acontece na nossa história como médicos ou como psicólogos, nós estarmos com foco num determinado problema, que é o problema do paciente que nos traz, que é relevante, totalmente relevante, ao qual problema a família se dedica 101%, e geralmente nós nos esquecemos da irmã do personagem extraordinário, ou seja, do que deu certo, daquele que não tem problema, que está crescendo por conta própria. Essa é a questão. O que a garota diz no filme, de que ela não poderia levar problema para os pais, ou seja, ela não poderia usufruir do papel parental, porque ela sentia que seria sobrecarregá-lo diante de algo que é muito mais emergente, muito mais demandante, que é a situação do irmão, no caso do filme. Mas múltiplas vezes nós nos defrontamos com essa situação, múltiplas vezes, em que todo o foco da atenção está restrito, está centrado numa pessoa que tem verdadeiramente um problema grave, e aquele que não tem problema, de uma certa forma, ele se cria sozinho, vamos dizer assim. Ele vai desenvolvendo-se na vida sem se sentir autorizado a pedir ajuda, porque, como diz a garota do filme, seria uma sobrecarga para os pais que já estão tão cobrados pela situação. E recentemente aconteceu algo similar na minha história clínica aqui, não com uma paciente minha, mas com um parente próximo, um irmão de uma paciente minha que já havia falecido há muito tempo, talvez bem mais de 10 anos, e que desde o início
eu me dedicava a chamar a atenção da família para esse garoto que era excelente estudante, focado numa profissão, tudo deu certo. Um garoto que dava certo, enquanto que a outra era cheia de problemas, tinha muitos problemas e terminou por morrer. E uma terceira tem inúmeros outros problemas também de natureza física e psicológicas e psiquiátricas. Ou seja, é uma família com duas irmãs, em que uma já faleceu e a outra tem dificuldades físicas e mentais. E esse terceiro, que corresponderia à irmã do extraordinário, aquele que nunca teve problema. E sempre eu chamava a atenção dos familiares de que foquem nesse garoto. E terminou por acontecer uma situação trágica com ele recentemente. Outra família, com uma garota, aí é inverso do extraordinário, que nasce com retardo mental grave, sobreposto a ele um transtorno de humor, que torna ainda mais grave pelo déficit cognitivo. Uma pessoa que a família dedica-se completamente, e o outro, novamente, aquele que dava certo, que viveu por conta própria, que se desenvolveu por conta própria, que não havia queixa, não fazia queixa, esse passa a ter problemas a partir da idade adulta, de ajuste pessoal e profissional. Então, o intuito desse vídeo hoje é chamar atenção para aqueles participantes da cena familiar que não estão diretamente envolvidos, não são o foco da nossa atenção, mas prestem atenção de que eles se colocam muitas vezes nessa posição de não levar problema para os outros que já têm tantos. Isso a gente pode estender para inúmeras situações, mas na situação familiar é particularmente gritante isso, de que aquele que não tem problemas tem grande chance de passar a ter problemas depois, paradoxalmente, porque não se autoriza, nem se sente autorizado a levar carga para os pais que já estão tão sobrecarregados pelos problemas de outros parentes. Isso não necessariamente entre irmão e irmã, pode ser tio, o que for, mas em que o foco da atenção está destinado a um e os outros ficam na penumbra. E por estarem na penumbra não são vistos. E por não serem vistos, quando são percebidos, a vida deles já se complicou. Isso é uma coisa que faz parte do atendimento de qualquer pessoa da área de saúde, seja médico, seja psicólogo, como é o foco nosso aqui, seja psiquiatra, seja psicólogo. Se nós prestarmos atenção, vamos ver que, no fundo, lembrando das coisas gestálticas, o paciente, aquele que nos procura, aquele em que se coloca o foco, é o objeto, é a figura. Mas precisamos prestar atenção no fundo, naquilo que está na penumbra, naquilo que não está à vista imediatamente. E perguntar a essa pessoa, o que mais você precisa? Porque deixando por conta própria, muito provavelmente essa pessoa jamais dará um passo de pedido de ajuda, jamais é uma coisa pesada, mas muito provavelmente não dará um passo de pedido de ajuda pelo temor de... Aliás, eu vi uma expressão há muito tempo que se adequa muito a essa situação. Era uma comédia, alguma coisa assim, dizendo que a pessoa, ao dizer algo para o outro, era como se estivesse apedrejando com pipoca. Ou seja, jogando uma coisa que é ínfima para o outro, em termos de agressão. Isso é numa referência antiga. Trazendo para cá, é mais ou menos isso, é como se a pessoa sentisse que está dando pipoca quando a pessoa já está sendo apedrejada, quer dizer, a pessoa, é uma sobrecarga. Essa atenção é preciso ter, porque não é a rotina. A rotina focar-se naquilo que demanda ajuda.
Mas quem não pede ajuda pode precisar de ajuda. Quem não só. Há pouco tempo eu atendi também, não como pacientes direta, mas como familiares de uma paciente, duas irmãs, em que uma das irmãs cobra o tempo todo por transparência, por que a outra peça ajuda, porque ela mora longe, e a que mora aqui perto da mãe, ela disse textualmente: eu tenho dificuldade de pedir ajuda. E se estica ao ponto de, ao quebrar, a outra se sentir ofendida porque não foi solicitada. Como eu costumo dizer, o ser humano não é um bicho racional, né? Nós somos paradoxais, ambivalentes, surpreendentes. Nós não somos, as nossas atitudes são muitas vezes completamente ilógicas, que aliás é o que favorece a profissão minha, todos os psiquiatras e psicólogos, né? Se os seres humanos fossem bichos lógicos, bastava uma ordem de serviço para resolver tudo. Mas como não é assim, as pessoas não fazem coisas necessariamente irracionais. Essas duas, uma nunca solicita ajuda e a outra se sente mal porque a primeira não pede ajuda. São dois extremos de uma mesma dimensão. Então, essa atenção que eu quero me referir aqui é nós prestarmos atenção. Isso eu não falo só para os profissionais da área, não. Nós prestarmos atenção àquele que não demanda imediatamente, aquele que está no fundo, a figura é o paciente, é aquele que está demandando atenção. Mas prestarmos atenção, perguntar a essa pessoa, trazer ela para a figura, trazer ela à tona, porque por conta própria é bastante provável que ela não solicite ajuda. E por não solicitar ajuda não significa que não precisa de ajuda, porque em algum momento pode resultar de que essa falta de assessoria externa, vamos colocar dessa forma, possa resultar numa pessoa que tenha um problema tão sério quanto aquele primeiro, que era o foco da atenção nossa. Espero que não haja sido confuso o que eu falei, mas eu acho que é uma coisa muito necessária para nós, para mim é fundamentalmente necessário prestar atenção na figura e desviar a atenção para o fundo. Aliás, fazendo um parêntese, uma das vantagens do psicodrama, por ser tridimensional, ou seja, por nós vermos as coisas em três dimensões, é poder prestar atenção com mais facilidade no fundo. O fundo não fica desfocado. Nessa imagem aqui, por exemplo, que é bidimensional, que vocês estão vendo de mim, aquela figura de Salvador Dalí ao fundo, aquela foto Rosa Cruz, aquele desenho, aquela pintura Rosa Cruz ali atrás, de Nicomedes Gomes, está fora de foco. A figura sou eu. Então toda a atenção está sendo centrada na nitidez da minha figura. Por isso que o psicodrama muitas vezes tem uma vantagem a mais, porque todas as figuras estarão com o mesmo nível de nitidez. Nós poderemos perceber com mais facilidade essa falta de demanda, que em si já anuncia uma demanda. Espero que haya sido útil para vocês.